Graças a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Para nós ganharmos tempo. Evangelho de Lucas. Louvado é o nome de Jesus. Capítulo 1. E apenas o final do verso 66. E depois nós vamos para o texto que foi proposto para nós meditarmos. Graças a Deus que tem permitido nós estarmos em sua casa para nós louvarmos e bendizemos o nome dele. Me sinto muito alegre, feliz, agradecido aos irmãos responsáveis pelos jovens, por essa oportunidade e a responsabilidade de trazer uma palavra do Senhor, uma ministração para a igreja. E diz assim, Lucas 1, 66, a parte final, e diz assim: e a mão do Senhor era com ele. Repita comigo. E a mão do Senhor era com ele. Mais uma vez. E a mão do Senhor era com ele. Louvado é o nome de Jesus. João capítulo 3. Louvado é o nome de Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Capítulo 3. E nós vamos ler o 22 em diante, só para nós memorizarmos. E diz assim: depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra de Judeia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disse-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizado, e todos vão ter com ele. 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma senão lhe for dado do céu. Vós mesmo me sois testemunha de disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. E aí nós vamos ler, louvado é o nome de Jesus. O 30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Podeis tomar os assentos. Glorificado é o nome de Jesus. Grato a Deus por essa responsabilidade. Amados irmãos, aqui nós vamos ver o profeta chamado João. E aí nós vamos ver um pouco da história e entender quem era João. Louvado é o nome de Jesus. Existe um silêncio do livro de Malaquias até nós começarmos o livro de Mateus há cerca de 400 anos a 430 anos. João, ele é o último dos profetas. Louvado é o nome de Jesus Cristo. E nós vamos ver como é que nasce esse homem. Nós vemos que o pai de João era Zacarias e a mãe se chamava Isabel. E Zacarias, ele era um sacerdote. E um determinado dia, Zacarias, ele adentra o templo para fazer as suas funções sacerdotais. E um anjo aparece ao lado da arca e fala com ele acerca do nascimento desse menino. E Zacarias, por ser um homem já de avançada idade, ele não acredita. Mas o anjo assim continua falando com ele e fala para ele que o nome desse menino seria chamado João. E João, por não acreditar, o anjo então faz com que ele não fale mais. Ele perde a sua fala e ele sai do templo. E o tempo se passa e nós vamos ver que esse menino nasce. E quando esse menino ele vai nascer,
Zacarias então volta a falar. E nós vemos que João, aleluia, ele vem antecedendo o Messias, ele vem antecedendo a Cristo. E nós vamos ver que João, ele é um homem cheio da autoridade de Cristo, ele é cheio do Espírito Santo, e ele começa a anunciar o Evangelho de Deus, as boas novas, falando sobre o arrependimento. Ele vem falando com uma autoridade. E nós vemos muito bem que João, ele vai começar o seu ministério, aleluia, longe dos holofotes, longe dos templos, porque nós vemos que naquela época a parte religiosa, aleluia, está contaminada. E os sacerdotes, os levitas, eles são comprados e já não são mais vocacionados ou chamados por Cristo, por Deus, ou melhor. E nós vemos que está corrompido essa parte religiosa. Então o Senhor tem necessidade de trazer boas novas, trazer um arrependimento. E como é que ele traz esse arrependimento? Criando um menino, ensinando ele, enchendo ele do Espírito Santo. Ele vai crescer no deserto. Aleluias. E esse menino, ele vai ser cheio da autoridade, e ele vai anunciando, aleluia, o arrependimento. E o mais interessante de tudo isso, que João, ele vai anunciando, aleluia, a Cristo, o grande Deus, o poderoso. Ele vai anunciando no deserto. A voz dele é ecoada do deserto. Não é João que sai, aleluia, entrando nas grandes cidades gritando arrependei-vos, não. A mensagem de João sobre o arrependimento vai vir ecoando no deserto. Arrependei-vos, 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 porque é chegado o tempo. Louvado é o nome de Jesus Cristo. E nós vemos João, ele vai se deparar em determinado momento com aquele que ele está anunciando, o Messias. E ele está no Jordão anunciando, aleluia, o arrependimento sobre aquele que viria após ele. E em determinada situação, ele vai batizando e ele começa a ver surgir em um determinado lugar. E ele vai começar a ver um homem cheio do Espírito Santo. E como é que ele vai discernir isso? Nós vemos muito bem que quando, aleluias, João está para nascer, Jesus também há poucos meses está para nascer. Quando Isabel encontra com Maria, saltou-se no seu ventre, aleluia, a alegria, o sentimento. E João sabia qual que era o sentimento quando ele fosse ver aquele que estava anunciando. E quando ele começa a ver aquele que vem surgindo, ele vai apontar o dedo, ele vê, eis ali o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus vai chegando. E quando, aleluia, João está batizando, Jesus fala a João, batiza-me a mim também. Mas João, reconhecendo a autoridade de Jesus Cristo, ele vai dizer que ele não podia, mas era o contrário, era Jesus que tinha que o batizar. Mas Jesus vai dizer, faça-se isso para que se cumpra as Escrituras. E nós vemos que isso acontece.
E aqui nós começamos já a entender algumas coisas acerca do ministério de João. João, ele nasce com um propósito dentro do seu coração. Ele é aquele que vai preparando os caminhos para o Messias. Ele vai anunciando, mas quando ele se depara diante daquele que ele está vindo, que ele está falando, que ele sabia que era vindo dos céus, ele reconhece a autoridade de Cristo. Louvado é o nome de Jesus Cristo. E essa mensagem, a qual vem trazendo para nós acerca do capítulo de João, nós vemos muito bem que João aqui ele está quase findando o seu ministério. Ele é um homem que já está cumprindo o chamado de Deus. E quando ele vê Cristo surgindo com o seu ministério, anunciando as novas dos céus, e até em determinada situação, nós vemos muito bem que João, os discípulos de João estavam expulsando, estavam curando, e os discípulos de Jesus chegam e o questionam: Senhor, não vedes que estão também fazendo em teu nome? Então Jesus Cristo vai dizer que aquele que não era contra ele, era por ele. Louvado é o nome de Jesus Cristo. E nós vemos muito bem que o ministério de João está se findando, e ele vai vendo o ministério de Jesus crescendo, e os seus discípulos que o acompanham começam a enxergar isto, começam a ver o ministério de Cristo surgir com uma autoridade. Então nós vamos chegar em João capítulo 3, aonde os discípulos começam a questionar. Então João vai dizer algumas coisas interessantes para nós. Ele vai dizer assim, capítulo 3, verso 27. E João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Louvado é o nome de Jesus Cristo. E aqui nós vamos trazer algumas lições para as nossas vidas e aplicarmos ela na nossa vida material, espiritual. A pergunta é: aonde nós estamos colocando Cristo? Aonde nós estamos colocando Cristo em nossas vidas? Salmo 115 vai dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas a ti pertence toda a glória. Nós vemos muito bem, os dias estão se passando e nós estamos esquecendo de Cristo e estamos querendo ocupar o espaço que é dele, porque nós, com as nossas forças, estamos alcançando os nossos objetivos, só que esquecemos daquele que está por trás de nós, daquele que tem nos ajudado, e estamos roubando a glória do Senhor para nós. E nós começamos a ver a Bíblia, a entender algumas coisas. Nós vamos ver Satanás vendo a glória de Deus
E ele cresce em seu coração de querer subir acima de Deus, querer roubar a primazia de Deus, o poder dele. E o que acontece com ele? Ele é destituído dos céus, e todos aqueles que estavam concordando com aquilo. Nós vamos ver Nimrod, que ele vai tentar construir a torre de Babel para chegar aos céus, mas o Senhor confunde as línguas e nada mais acontece. Nós vamos ver Nabucodonosor, um homem, aleluias, que estava dominando tudo. Mas ele vai assentando em seu coração que ele que estava fazendo, que era ele, as mãos deles que estavam sendo capazes daquilo. Mas o profeta vai falar com ele, mas ele não dá ouvido. E ele vai comer junto com os bois, até ele reconhecer o poderio de Deus, até ele reconhecer a autoridade de Deus. Louvado é o nome de Jesus Cristo. E vejamos muito bem que o povo de Israel, ele é assolado, porque eles estão deixando, aleluia, a glória de Deus, estão deixando de engrandecer a Deus. Porque muitos de nós estamos vivendo nessa vida, e os tempos estão se passando aonde nossas mãos estão alcançando. Lembra que antigamente nós tínhamos dificuldade de nós adquirirmos alguma coisa, e tudo nós agradecíamos a Deus. Hoje está numa facilidade tão grande, por mais que nós estemos vivendo em dias difíceis, e nós estamos abandonando, estamos deixando de ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele faz por nós. Mas hoje nós estamos aqui, ouvindo a palavra do Senhor. Você está sendo confrontado, eu estou sendo confrontado pela palavra. Aonde nós devemos voltar, aleluia, a devolver a glória que é dele. Isso nós falamos na nossa vida material. E agora, quando nós entramos na vida ministerial, o que nós estamos fazendo para nós glorificarmos ao nome do Senhor? Louvado é o nome de Jesus Cristo. Porque João, ele está aqui falando do ministério de Cristo. E o que nós estamos fazendo, aleluia, para que o nome do Senhor venha glorificar, ser glorificado. Vejamos muito bem que o nome de Jesus Cristo, quando sai nos outdoors, quando sai nos grandes eventos, em igrejas, em tantos outros lugares, nós vemos que o nome de Cristo fica desse tamanho perto dos pregadores, cantores, aqueles que estão na mídia, e estamos esquecendo, aleluia, que tudo que nós estamos fazendo é para a glória e para a honra do nome dele. E o que nós estamos fazendo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado? Qual que é a sua vocação? Qual que é o seu ministério? O que está acontecendo é que hoje está nascendo um espírito de grandeza em muitos homens e mulheres, a qual o Senhor os honra, levantam. Mas em determinado momento eles começam a esquecer que a glória é de Deus. Então eles começam a tomar a glória para si, esquecendo que o ar que sai da nossa boca é para a glória de Deus.
A voz que sai, aleluia, de você, essas palavras é para a glória de Deus. E quando nós falamos que o Senhor deve crescer, aleluia, para que nós possamos diminuir, é para que o ego nosso caia por terra, é para que a vontade do Senhor seja feita em nossa vida, é para que a vontade do Senhor seja feita na sua vida. Louvado é o nome de Jesus Cristo. O que nós temos feito para que o nome do Senhor venha a ser glorificado? Louvado é o nome do Senhor. É uma palavra difícil, mas é uma palavra de confrontação, para que nós possamos fazer um exame de consciência e fazer igual Paulo, e nós examinarmos a nós mesmos. Porque o Senhor, Ele tem prazer, aleluia, em ver você cheio do Espírito Santo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, aleluia, você esquece de tudo que se passa por aqui. Porque o Espírito Santo vem do céu, a sua vontade é ir para o céu, é estar no céu. Você quer falar a língua do céu, você quer profetizar sobre o céu. Aleluia. Quando nós falamos de diminuir, não é que você tem que se tornar pequeno, é que a vontade do Senhor tem que ser cheia e tem que ser grande na sua vida. Louvado é o nome do Senhor para todo sempre, porque existe um tesouro escondido dentro de nós. Oh glória, oh glória. Existe um tesouro escondido dentro de nós. Oh, aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não é a sua roupa bonita que faz você ser grande. Não é a sua voz potente ou bonita que faz você ser grande. Não é a sua presença e o seu dinheiro, o seu carro. Não é isso, entenda, não é isso. Você é barro. Mas o Senhor nosso Deus, enviando Jesus Cristo, resolve habitar dentro de nós. E Ele vai usar a matéria mais frágil que existe, para que Ele possa colocar esse tesouro. Esconda-se. Esconda-se. Que nós possamos diminuir para que o nome do Senhor venha aparecer. Aleluia, que nós venhamos diminuir para que a presença dEle venha aparecer. O que nós estamos fazendo para que isso venha acontecer em nossas vidas? Você é vaso. Ah, mas eu sou velho, você continua sendo vaso. Ah, eu sou jovem. Jovem, o Senhor nos escolheu, nos chamou porque nós somos fortes. E nós somos como flecha